Curso básico 2.0 do EPROC. Mais um bloco. E eu vou ser bastante sincero. No curso básico 1.0, eu acompanhava toda hora. Quem assistiu o antigo sabia que eu acompanhava toda hora o cronômetro. Nesse agora eu estou disparando, estou esquecendo de disparar. Eu estou esquecendo de acompanhar o cronômetro, mas eu estou tentando não ser. Eu estou tentando manter os vídeos o mais curto possível. Vamos agora para mais um bloco do curso básico. Nesse bloco agora eu quero aproveitar esse momento porque eu falei de algumas telas que são o ponto de partida para quem está começando no sistema. A rotina. O que é uma rotina no EPROC? Vou falar aqui da rotina e depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. Da rotina no EPROC. E saber a rotina por parte de alguém que já usa o sistema há mais tempo pode poupar o seu caminho na preparação. Existe uma rotina no EPROC. O EPROC, as novidades duram pouco tempo. Em breve, ele fica monótono, mas previsível. Ele é previsível, ele é lógico, ele é estável, não cai e não trava. O menino bom. Há uma rotina no EPROC. Que rotina que é essa? O servidor faz um caminho todo dia. Qual caminho que é esse? É esse aqui, ó. Ele chega. O usuário loga, eu não vou botar o login aqui, né? Não precisa. Vamos a partir do ponto que interessa. Interessa a partir do painel do usuário, seja juiz, seja servidor, usuário. Então, o servidor loga, ele faz o login e aí ele chega ao painel do usuário. Aí ele vai começar. O ponto de partida do seu trabalho pode ser a tela Meus Localizadores, é o mais comum, a grande maioria trabalha com Meus Localizadores, mas alguns podem trabalhar com a tela Lista de processos por localizador. A tela Lista de processos por localizador. Então o usuário vai escolher uma das duas. Seja por uma, seja pela outra direto, ele chega à lista de processos. Ele clica em um número de processos de um localizador e então ele chega finalmente à tela lista de processos. Ele pode chegar nela diretamente ou ele passa antes pela tela Meus Localizadores. Na tela lista de processos por localizador, nessa tela eu sempre faço o desenho que o usuário clica no número, dentro da lista de processos, ele clica no número do processo. E clicando no número do processo, ele chega à tela, ele vai chegar à tela que nós acabamos de abordar, quem estava na sequência, a tela Consulta Processual, Detalhes do Processo, a famosa CPDP, Consulta Processual, Detalhes do Processo. Esse caminho aqui é feito pelo servidor diariamente, pelo servidor e pela servidora. E mais precisamente, então esse caminho é um caminho que vai impactar esse fluxo aqui. Essa linha aqui é o que vai mais impactar na sua realidade de trabalho. Principalmente aí quem vem de um SAGE, essa linha reta aqui, fluida, é o que vai impactar no seu trabalho.
e principalmente a importância da tela consulta processual, detalhes do processo. Esse é o caminho. Fiz este caminho por quê? Porque estas telas, painel do usuário, meus localizadores, lista de processos por localizador e a tela consulta processual, detalhes do processo, vou dar uma diminuída no zoom, a rotina do servidor é essa aqui. E mais precisamente, o servidor fica a tarde inteira fazendo este circuito aqui. O servidor faz o dia inteiro este circuito. É ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Nossa vida no eProc, eu logo no sistema, coloco música velha, ponho os fones de ouvido e fico a tarde toda girando nisto aqui. Lista de processo, consulta processual. Lista de processo, consulta processual. Esse é o caminho. Fiz esse caminho e mostrei o circuito que o usuário faz. Fiz este caminho para chamar a atenção de quem eventualmente esteja aqui assistindo, para assistir estas telas, assistir isso aqui no telas comentadas do eProc. Estas telas são essenciais. O ponto de partida é aqui, porque com este caminho você colega servidor, colega servidora, começam o trabalho no novo sistema. A vida de vocês é isso aqui. Então lá no telas comentadas do eProc, procure pelos vídeos, dê uma olhadinha nos PDFs destas telas, painel do usuário, meus localizadores, lista de processos por localizador e consulta processual, detalhes do processo. Esses 4 são indispensáveis, são quase dizer que é obrigatório é muito forte, eu não sou ninguém para obrigar a nada, mas é uma recomendação de quem já usa há um tempo e vê como o eProc é previsível, como a nossa experiência de usuário, se seguida, poupa caminho. Então, indispensável a visualização do telas comentadas dessas 4 telas. Esse é o que eu chamo de pacote inicial. É o pacote. Antigamente, quem é mais velho vai se lembrar dos Starter Pack dos Windows. Esse é o pacote inicial. Começou aqui, o usuário já não terá problemas para dar seus primeiros passinhos no eProc. Aí, esclarecido esse caminho e a sugestão do telas comentadas, esclarecido o caminho da roça, já aí faço a ressalva que eu já fiz lá no começo e agora vou repetir porque já chegamos nessa altura do campeonato. A tela consulta processual, detalhes do processo. Essa tela é extremamente importante que o usuário a domine. Consulta processual, detalhes do processo. A consulta processual, detalhes do processo, como eu já mencionei, ela é muito bem abordada no telas comentadas do eProc. Aqui o usuário conhece os detalhes dessa tela porque ela tem uma série de informações, é uma das telas mais extensas e longas do sistema. Depois do telas comentadas, a tela consulta processual, detalhes do processo ainda é abordada no meme, minutas em minutos do eProc. Por quê? Por causa da faixa de minutas e da produção de texto. Mas é por causa principalmente da faixa de minutas. É por causa da faixa de minutas e da faixa de preferências. Tem informação interessante a respeito dessas duas figuras, preferências
no meme, a produção de minutas na faixa de minutas e na faixa de preferências. Os usuários intermediários caminhando para o avançado trabalham com a faixa de preferências. E essa tela consulta processual, detalhes do processo, ainda é abordada no MOP. O meme trata de minutas. O meme trata de minutas, da tarefa de produzir minutas no EPROC. E o meme trata dos eventos, os atos processuais. O MOP, o foco dele é a faixa de ações. O MOP é para o usuário prestar atenção na faixa de ações no botão movimentar. É para o usuário prestar atenção na situação do processo, que derruba muita gente que fica lá na capa do processo. E ainda é faixa de ações, situação. A faixa de preferências também está no MOP. A faixa de preferências também está aqui. E ainda no MOP nós temos a figurinha da árvore de eventos. Então, eis a nova configuração do curso básico. Antigamente, tudo isso aqui que foi comentado, eu falava dentro de uma mesma série de vídeos, um atrás do outro. Agora está separado. Esse curso básico ele serve mais para nortear o conhecimento do sistema, um caminho para conhecer o EPROC mais rápido, de acordo com a experiência de outros usuários, um caminho para conhecer mais rápido. E uma das principais telas de estudo e trabalho do EPROC, obviamente, é a tela consulta processual, detalhes do processo. Essa tela é abordada no telas comentadas, depois essa tela volta no meme e depois essa tela volta no MOP. Preste aí muita atenção no consulta processual, detalhes do processo. Então, este é o caminho que o usuário tem que dominar para que a sua vida no EPROC seja mais feliz e produtiva. Painel do usuário, meus localizadores, lista de processos por localizador, consulta processual, detalhes do processo. Esse é o pacote inicial de telas no EPROC no âmbito da movimentação processual. Essa aqui é uma rotina no EPROC de movimentação processual. Eu vou ainda aqui fazer uma divisão aqui de outras telas já mencionadas. Quando o assunto é localizador não demanda um curso específico, a não ser pela questão aí da estrutura de localizadores relacionada à automação. Geralmente os localizadores, eles aparecem quando falamos, quando nós falamos de automação, porque é um pressuposto da automação, é o localizador. Eu disse em outro momento que localizador, o trabalho envolve 3 telas e mencionei que as telas eram na seguinte gradação: localizadores do órgão, a tela localizadores do órgão, a tela lista de processos por localizador, a tela lista de processos por localizador e ainda a tela meus localizadores, a tela meus localizadores. São essas as 3 telas importantes. A localizadores
do órgão, a lista de processos e os meus localizadores. Eu expliquei que a localizadores do órgão ela é uma tela com caráter de gerenciamento, ela é gerencial, ela gerencia a cadeia, a estrutura de localizadores do órgão. A tela lista de processos por localizador, eu disse que serve para pesquisa e serve para movimentação. Ela serve para pesquisa de outros localizadores e serve para movimentação. E a tela meus localizadores é uma tela principalmente para a movimentação processual. Movimentação processual. No começo do EPROC, essa telinha aqui é de extrema importância, o trabalho para criar a estrutura de localizadores do órgão. Então, uma especial atenção a localizadores do órgão. Elas, obviamente, todas elas estão lá no telas comentadas do EPROC. Essas telas são importantes para o trabalho de movimentação do processo dentro do cartório, principalmente quem trabalhava com filas. Essas telas são importantes aí no seu trabalho, deem uma verificada nelas no telas comentadas. Isto a respeito da figura do localizador. Então eu fiz comentários a respeito da tela consulta processual detalhes do processo, a respeito de telas que envolvem localizadores. E deixa eu ver quanto tempo aqui, 16 minutos, já vou caminhar para o final deste bloco. E ainda a respeito de minutas. A respeito das minutas, telas que demandam atenção, mas as minutas estão dentro do meme, do Minutas em Minutos no EPROC. Eu falo delas lá, mas não custa repetir aqui. Telas do Minutas em Minutos no EPROC que valem a pena também verificar no telas comentadas do EPROC. Vale a pena verificar aqui também, verificar a estrutura. O telas comentadas para mim é o ponto de partida hoje, junto aqui com o curso básico que dá um norte para navegar no telas comentadas agora. Telas comentadas antes falava tudo, aliás, o curso básico antes falava tudo num lugar só. Agora houve uma divisão aí de acordo com a relevância do tema e o curso básico agora é básico para dar o caminho aí na preparação. Quando o assunto é minutas, lá no meme eu comentei da tela modelos padrão. Temos a tela modelos padrão. Nós temos a tela textos padrão com participação de dogs. Geralmente aqui é silencioso. Então nós temos a tela modelos padrão, textos, a tela modelos padrão, a tela textos padrão e a tela minuta área, a tela minuta área de trabalho. São três telas aí importantes, são três telas importantes dentro do universo das minutas, dentro do universo da produção de textos. E, de certa forma, aqui também aparece a consulta processual, detalhes do processo, porque nós aplicamos os modelos aqui. Gente, que barulho! Ai, ai! Tristeza não ter estúdio. Então, até as minutas, nós temos os modelos padrão, os textos padrão, a minuta área de trabalho e também a tela consulta processual, detalhes do processo. Estas aqui, eu já falei recentemente da consulta processual, detalhes do processo. Estas aqui abordadas no meme, telas importantes. E esta daqui
no começo do EPROC, quando ele chega no cartório, importantíssima a tela modelos padrão. Então confiram no telas comentadas e no meme. Nos blocos a seguir darei uma passada, mas não será mais abrangente por causa que já há um local para tratarmos destas telas e essa acabou de ser abordada. Vou dar uma exibida aqui na tela do sistema para mostrar como é fácil o trabalho na modelos padrão, na texto padrão, na minuta área de trabalho e na consulta processual detalhes do processo. Então esse vídeo aqui foi um caminho, a nova função aí do curso básico, explicando o começo no telas comentadas, em meio a série de vídeos que abordam um número até razoável de telas, o ponto de partida, o mínimo, e depois o usuário vai alargando o número de telas que ele conhece até se tornar um usuário fluente no EPROC. Até o próximo vídeo.